Olá, muito boa noite para você. Patos de Minas avança para a onda amarela do Minas Consciente e não registra morte em decorrência da Covid no boletim epidemiológico desta quinta-feira. Avançam as tratativas para transformar o hospital de campanha em hospital municipal. Centro Oncológico teme que interrupção de atendimentos e de verba para o São Lucas possa afetar pacientes com câncer da unidade. Depois de uma semana com poucas doses distribuídas às unidades regionais de saúde, o governo anuncia que vai receber mais 589 mil vacinas contra a Covid nesta quinta. Homem esfaqueia mulher em Lagamar. Classe média na pandemia. Pesquisa revela que 80% das famílias tiveram queda de até 40% na renda. E tem mais. Com preços dos alimentos nas alturas, os desafios para os donos de restaurantes. Comer fora está mais caro. E os bastidores do show de Tiaguinho na NTV. Tem análise da notícia e muito mais no NTV News, que começa a partir de agora. Uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar de Lagamar na noite desta quarta-feira. Um homem de 49 anos agrediu a esposa e esfaqueou. A mulher tem 28 anos. Ele disse que ficou enfurecido por suspeitar que a companheira estaria lhe traindo. Segundo a ocorrência, os dois estavam bebendo na casa de um familiar, onde também estavam uma adolescente que mora no local e uma criança de 2 anos que é filha do casal. A testemunha contou que teve início uma discussão e que o homem começou a agredir a esposa com tapas e murros. Ele ainda se armou com uma faca e desferiu golpes contra a vítima, provocando um grande sangramento. Vizinhos ouviram o pedido de socorro e conseguiram imobilizar Flávio Henrique Ferreira até a chegada da polícia. A mulher foi socorrida e encaminhada até o atendimento médico municipal, onde deu entrada inconsciente com um corte profundo e grave na mão direita, perfuração menor na cabeça, além de hematomas no rosto e inchaço nos olhos. Ainda de acordo com a polícia, Flávio Henrique disse que tem relacionamento de 3 anos com a vítima, mas alegou ter cometido o crime por ter ficado sabendo, supostamente, que ela estaria o traindo. Flávio foi encaminhado para a delegacia de plantão e a criança, filha do casal, ficou sob a responsabilidade de um familiar. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. Um acidente de trânsito envolvendo 3 veículos foi registrado nesta quinta-feira no centro de Patos de Minas. O motociclista teria avançado a parada obrigatória e atingido outros 2 veículos. O acidente só aconteceu porque o motociclista não respeitou o sinal de pare, que fica aqui entre os cruzamentos das ruas Dr. José Olímpio Borges com Alfredo Borges, entre os bairros Centro e Rosário, em Patos de Minas. Aqui estava uma motociclista que aguardava para atravessar e do outro lado, nesse mesmo sentido, na rua Alfredo Borges, subia um motorista de um veículo Vectra. O veículo que teria avançado a parada obrigatória é essa moto que aparece nas imagens totalmente danificada. O motorista passou aqui direto e acertou o veículo que subia logo aqui na rua Alfredo Borges. Os veículos ficaram aqui, ó, no meio da rua, inclusive uma dessas pessoas, né, que seria o motorista dessa motocicleta, ele não teve lesões aparentes, mas reclamava de dores e foi levado pelo SAMU até uma unidade de atendimento. Ao se verificar a documentação dos envolvidos e dos veículos, foi confirmado aí que o condutor do automóvel era inabilitado. Diante disso, em ocorrência de crime de trânsito, ele foi conduzido e apresentado ao delegado de polícia. Moradores da rua Alfredo Borges disseram à nossa reportagem que esse não é o primeiro acidente que acontece no local. Que tem acidente nessa esquina aqui, direto e reto, tem acidente aqui, ó. Eu vejo que aqui precisava pôr um sinaleiro. Quer cortar, o outro corta. Então, para mim, tem que pôr um sinaleiro. Essa rua aqui é muito perigosa, porque eles sobem aqui fazendo 1000 por hora, sabe? Então, acho que tinha que ter uma sinalização melhor nessa rua. Já a polícia pede atenção redobrada e respeito às leis de trânsito por parte dos motoristas. Estarem sempre transitando aí, né, observando primeiramente as leis de trânsito, mas também a questão de velocidade, né? O excesso de velocidade, às vezes, a inobservância, a sinalização de trânsito, a imprudência, é o que leva, infelizmente, ao acontecimento desse acidente, por exemplo, a princípio foi o de hoje e dos outros que a gente vê ocorrendo aí todos os dias.
Os deputados de Minas Gerais aprovaram em segundo turno, na reunião extraordinária desta quinta-feira, a venda de 65 imóveis por parte do governo de Minas. Há imóveis em várias regiões do estado, até em Patos de Minas. As construções estão em áreas urbanas, rural e industrial e variam entre 28 e 3 milhões de metros quadrados. Os valores dos imóveis não foram informados. O governador Romeu Zema justificou o projeto de lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais como uma busca de eficiência administrativa em consequência da crise econômica. Também na reunião desta quinta-feira, os deputados aprovaram em primeiro turno o Recomeça Minas. O projeto de lei de autoria da Assembleia Legislativa prevê a recuperação econômica de Minas Gerais com incentivos para diversos setores, além de descontos no pagamento de impostos e auxílio de R$ 500 em parcela única para pessoas de baixa renda. O texto será analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e deve ser votado amanhã, sexta-feira. A seguir, a gente fala sobre a classe média na pandemia. A pesquisa revela que 80% das famílias tiveram queda de até 40% na renda. Com preços dos alimentos nas alturas, o desafio para donos de restaurantes é que comer fora está mais caro. Em 12 meses, os preços dos alimentos subiram em média 15% no país, quase o triplo da taxa oficial de inflação do período. Com isso, comer fora de casa tem pesado muito na decisão do consumidor. Para tentar recuperar a clientela, donos de restaurantes estão adotando estratégias. Já ouviu aquele ditado de que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come? Pois é, essa frase popular dita muito bem a indecisão do patense quando o assunto é comer em restaurante ou fazer a comida em casa mesmo. Fica difícil escolher qual é o mais barato, principalmente com a alta dos preços dos alimentos. Em 12 meses, desde o início da pandemia, os preços dos alimentos subiu 15% no país, quase o triplo da taxa oficial de inflação do período, que ficou em 5,20%. No último ano, apesar da pandemia, com a pandemia e todo o cenário de recessão econômica, a inflação voltou a assustar os brasileiros, principalmente no setor de alimentos. E especialmente a inflação na cadeia de alimentos, ela é influenciada primeiro pelo dólar, né? O real foi a moeda que mais se desvalorizou nesse último ano, em frente às moedas internacionais. Então, para o produtor de carne, de soja, de milho, passa a ser mais interessante exportar para o mercado externo, porque ganha-se mais dinheiro, né, nessa conversão. A inflação nos combustíveis também, da gasolina, do óleo diesel, que afeta toda a cadeia de transporte dos alimentos. Então, isso também afeta a inflação, especialmente a inflação dos alimentos. E, por fim, também o fim dos estoques regulatórios públicos do governo. O governo, desde 1930, tem estoques de quando o preço está baixo, ele compra para recompor esses estoques. Quando o preço está muito alto, ele revende esse estoque para segurar preços como arroz, milho, que são itens básicos da alimentação. O empresário do setor de seguros, Rafael, sempre que pode almoça na casa da mãe, mas nem é para a economia não. Ele aproveita o horário de almoço para matar a saudade. Mas ele garante, não dá para ficar cozinhando em casa. Aproveitar para poder ver ela, né? E sempre quando eu tenho que fazer alguma refeição sozinho, eu prefiro fazer ela de forma externa mesmo. A despesa é menor, menos trabalho, né? Com certeza mais rápido, chega, tá tudo prontinho, tudo fresquinho. O economista Hermano Caixeta explica que a matemática para saber se comer fora de casa fica mais caro ou não vai depender muito do número de moradores que existem em uma casa. Isso a gente tem que avaliar de cada família. Pequenas famílias com uma, duas ou até três, né, com uma criança, talvez seja interessante procurar programas de fidelidades com pequenos restaurantes, com restaurantes de bairro. Para facilitar a vida de clientes e deixar o almoço ainda mais barato, esse dono de restaurante aposta nas vendas de pacotes semanais e mensais. Se a pessoa colocar na balança, ela vai sair ganhando mais. Inclusive o tempo, né? Que hoje em dia o maior bem que a gente tem é o tempo nosso. Então, se ela fazer a conta de tudo que ela está economizando, tempo, gás, indo em casa almoçar às vezes, que entra em o plano empresarial, e então as pessoas deixam de ir em casa e ficam na empresa. Então a gente oferece esses planos para os funcionários com um valor mais baixo do que o normal. E eu acho que é um bem muito viável. Para Hermano, essa pode ser uma boa estratégia para driblar a alta no preço dos alimentos. Se você não cozinha em casa, se não tem, né,
uma escala para cozinhar em casa, mais 4 ou 5 pessoas, talvez compense procurar um restaurante que você possa fazer uma parceria e comer todo dia, né, e almoçar todo dia, de maneira mais em conta, né, porque você se torna, né, fidedigno ali ao restaurante e vai consumir todo dia aquela refeição e acaba barateando o preço, porque você garante uma venda mínima para aquele restaurante. Fato é que a pandemia tem provocado uma queda drástica, né, na renda das famílias da classe média. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 8 em cada 10 famílias estão nesta faixa de renda e foram afetados pela crise econômica. Marta trabalhava há 15 anos com o transporte especializado de estudantes universitários que iam para festas nos fins de semana. Com a pandemia, teve que mudar da espaçosa casa onde morava e funcionava a agência para um pequeno apartamento. Ela conta que nos últimos meses viu a renda dela e a do marido que trabalha com ela cair vertiginosamente. Hoje a gente trabalha com 10% no muito do que a gente trabalhava antes da pandemia. O último evento que nós fizemos foi dia 20 de março de 2020. Das 3 vans que o casal tinha, venderam uma. As outras 2 estão praticamente paradas. Do negócio próspero e consolidado que tinha parceiros e transportava até 300 jovens por evento, restaram alguns passeios de famílias nos fins de semana. Com o final de ano, que o pessoal começou a ficar assim desesperado, aí teve uma vez ou outra levar para um sítio, levar para uma cachoeira, um encontro de família, é só. De transporte é só o que está tendo. E a história da Marta é também a de milhões de brasileiros que viram desde março do ano passado o padrão de vida cair. Uma pesquisa mostra que 80% das famílias de padrão médio tiveram cortes drásticos na renda. Praticamente sem trabalho, esses brasileiros também ajudaram a engrossar a fila do desemprego no país, que hoje está na casa dos mais de 14 milhões de pessoas. Com base nos dados do PNAD, que considera que é de classe média uma família que ganha 5 salários mínimos ou mais por mês, uma consultoria do Rio de Janeiro analisou a situação econômica dessas famílias durante a pandemia. Grande parte dos lares perdeu aproximadamente entre 20% e 40% da renda. Essas pessoas que estão sofrendo perda de renda, fundamentalmente elas estão sofrendo perda de renda do trabalho, com desemprego, ou seja, pessoas que estavam empregadas, principalmente no trabalho formal, e perderam o emprego, ou que tiveram redução salarial, ou mesmo pequenos empresários que têm estabelecimentos, que têm negócios menores, que estão tendo que fechar os seus estabelecimentos ou manter fechados por conta da pandemia. Tiago foi um dos que recorreram ao auxílio emergencial para ajudar a pagar o aluguel do imóvel, onde ele tem um bar e uma cervejaria. Com as restrições da pandemia, teve que fechar temporariamente as portas e recorrer ao delivery. Nos últimos meses, sobram contas para pagar. Esse delivery representa, igual eu falei, entre 5% a 10% do faturamento que a gente tinha antes. Então não é nem perto do suficiente para manter o nosso custo mínimo de funcionamento aqui, né? Então a gente tem basicamente administrado dívida, contado aí com a paciência dos nossos credores e fornecedores. Nós só vamos conseguir recuperar dessa crise quando a situação sanitária estiver resolvida. Porque, senão, daqui a pouco, por exemplo, os números de contágio voltam a aumentar, os números de leitos voltam a faltar, ou seja, não tem mais UTI, não tem mais leitos, e aí a gente tem que fechar de novo, e ao fechar, a gente deprime a atividade econômica. E mais reflexos da pandemia. A suspensão das aulas presenciais e a dificuldade de acesso à internet e à tecnologia são os principais motivos para o número de crianças e adolescentes sem acesso à educação no Brasil. E isso saltou de 1 milhão e 100 mil em 2019 para 5 milhões e 100 mil em 2020.
No ano passado, 1,5 milhão de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos estavam fora da escola. Das que estavam matriculadas, 3.700.000 não tiveram acesso a nenhuma atividade escolar para continuar o aprendizado remoto. O estudo é do Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária Educação. A seguir aqui no News, a gente mostra como o trabalho em equipe faz toda a diferença no resultado da prestação de serviço. E o RT se prepara para a semifinal do Troféu Inconfidência no final de semana. Quando o assunto é eficácia na prestação de serviços, o trabalho em equipe tem papel fundamental. Entenda como ele funciona na Copasa. Liderar uma equipe não é tarefa fácil, mas Cristiane Carneiro, superintendente da Copasa, realiza com maestria. A profissional é responsável por 764 funcionários na Unidade de Negócio Oeste, sendo 122 deles em Patos de Minas. Requer uma aproximação muito grande da equipe e a gente tem que trabalhar de igual para igual. Liderar é estar junto da equipe o tempo inteiro. Viver os problemas, buscar solução em conjunto, dando exemplo na nossa rotina de trabalho. É desafiador, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Para que todos os funcionários das equipes administrativas, operacionais e técnicas trabalhem satisfeitos e em harmonia, a valorização dos profissionais é essencial. A companhia entende a importância dos seus colaboradores, dos seus funcionários, para que o trabalho seja feito com tamanha excelência. A companhia ela tem um compromisso muito grande com as suas equipes. Os salários são pagos em dia, todos os benefícios que são dados aos empregados e conquistados ao longo dos anos. Temos também planos de saúde. Enfim, a companhia ela sabe a importância que essas equipes têm para que o nome da empresa seja tratado com tamanha excelência no estado de Minas Gerais. Cada um em sua maneira, todos têm papéis extremamente importantes na rotina da empresa. As equipes operacionais, por exemplo, são organizadas de acordo com as características dos serviços a serem executados. Elas podem ser formadas por 1, 2 ou 3 empregados. Os veículos que elas utilizam podem ser motos, carros de passageiro, picapes, furgões ou caminhões. Esses veículos eles são equipados com equipamentos e materiais que são necessários para a execução do serviço no dia a dia. Alguns caminhões eles são equipados com retroescavadeira para execução de serviços de grande porte. Outros caminhões são equipados com um sistema de hidrovácuo ou hidrojato para desentupimento e lavar das redes de esgoto. A digitalização tem contribuído muito no desempenho e eficácia dos serviços prestados, como é o caso do programa SIGOS, responsável pela roteirização dos serviços a serem realizados pelas equipes. Que é o Sistema Integrado de Gestão de Ordem de Serviço. É o nosso sistema de gestão da força de trabalho. Por meio do SIGOS, os empregados agora utilizam um aplicativo instalado em um smartphone. Ele faz uma roteirização de forma que o empregado tem que deslocar o menor tempo possível, faça o trajeto menor possível durante o dia. Por esse aplicativo, os empregados recebem e visualizam os serviços que devem fazer em campo. Aí a baixa desse serviço, ela é feita também respondendo a perguntas existentes nesse aplicativo. Durante a execução do serviço são registradas fotos das situações em campo, inclusive fotos relacionadas à segurança no trabalho. Os empregados também possuem um telefone celular com pacote de voz para comunicação com a área de programação sempre que necessitar. Os colaboradores da área de programação eles estão sempre disponíveis para prestar os apoios necessários. Isso significa que a Copasa não para. Mesmo aos finais de semana e feriados, as equipes trabalham para abastecer os imóveis da cidade. Mesmo não sendo dias úteis, nos sábados, domingos e feriados, os nossos canais de atendimento estão funcionando e são geradas horas de serviço emergenciais, que não podem esperar o próximo dia útil para serem executadas.
vazamentos de água, ocorrências de falta d'água, vazamentos e refluxo de esgoto. Engana-se quem pensa que a pandemia diminuiu o rendimento da equipe. A maior motivação tem sido a importância do serviço prestado pela Copasa na prevenção contra a Covid-19. Com a pandemia, nós nos empenhamos ainda mais, porque nós entendemos que os nossos serviços são essenciais para a prevenção e o combate ao vírus. Todo esse esforço coletivo pode ser visto em números. Somente em 2020 foram implantadas 1.888 novas ligações de água e 1.498 ligações de esgoto. A companhia está cada vez mais perto de fornecer 100% de esgoto tratado à população. Tivemos manutenções no sistema de água e de esgoto na ordem de 4.000 manutenções que a gente chama de preventiva, para prevenir, e corretiva, quando já tem um problema acontecendo. Esses números refletem todo o trabalho da equipe que tem por trás, toda a dedicação, todo o compromisso e toda a responsabilidade. Eu tenho muito orgulho dessa equipe. Me enche os olhos para falar deles, porque tudo que é feito, né, a Copasa é feita de nós, equipe, empregados, colaboradores, que diariamente, 24 horas por dia, estão à disposição para prestar um bom serviço para toda a população de Patos de Minas. Trabalho em equipe, né? Vamos falar de futebol agora aqui no NTV News? Pois é, a URT disputa no sábado a semifinal do Troféu Inconfidência. O jogo será em casa, contra o Atlético. Antes de falar sobre o próximo jogo dentro de casa, Fajardo fez uma avaliação da derrota contra o América no último domingo. O time encarou o tudo ou nada e infelizmente ficou com nada. O time de Patos de Minas perdeu de 5-0 para o América. Um jogo atípico, que a gente precisava de sair para o jogo, né? A única chance que a gente tinha era de vitória. Então tentamos fazer um jogo de igual para igual com a América. Infelizmente a gente sofreu a derrota, mas seria também o oposto, né, da gente, de repente os resultados aconteceriam lá em Tombos, lá no Mineirão, e a gente jogando atrás aqui e não tivesse, né, empatado o jogo. A gente tem que ver pelos dois lados depois que passa. É muito fácil, né, falar o porquê que foi assim, mas a gente tinha naquele momento a esperança de ir para o G4. Em plenitude, o time já se prepara para o próximo confronto. A Federação Mineira de Futebol divulgou as datas e horários das semifinais do Troféu Inconfidência 2021. As partidas serão neste sábado, 1º de maio. Quinta colocada na primeira fase, a URT recebe o Atlético, 8º lugar, a partir das 11 horas, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. O time, contra os jogos do interior, sempre fez uma boa campanha, sempre jogou muito bem contra os jogos do interior em casa. E a gente vai, né, para essa decisão da semifinal da Troféu Inconfidência muito forte, tentar trazer esse troféu aqui para coroar o trabalho, né, de todos, já que o time começou muito mal, né, ele subiu muito dentro da competição, conseguiu uma vaga para a Série D e chegou em 5º lugar, só atrás de Atlético, Cruzeiro, América e Tombense, que são times da Série A, B e C. Então, as outras séries nós passamos todos à frente, fomos 5º colocado, e a gente tem que premiar, quem sabe até com esse Troféu Inconfidência. Fajardo vai precisar não só do empenho da equipe, mas também de sorte. Se a gente conseguir ser campeão do Troféu Inconfidência, a gente precisa, né, que o Cruzeiro, o Atlético se classifique para a Libertadores, aí abre uma vaga na Copa do Brasil, né, que gera uma receita para o clube, e isso seria muito interessante, principalmente com o clube do interior que luta com muita dificuldade financeira. Já já tem análise da notícia aqui no News. A gente vai falar sobre as consequências quando se toma doses trocadas de imunizantes contra a Covid-19. Patos de Minas avança para a onda amarela do Minas Consciente. O município não registra morte em decorrência da Covid em boletim epidemiológico. Nenhuma região de Minas Gerais está mais na onda roxa do Minas Consciente. Outras avançaram na classificação do plano, como Patos de Minas, que está na amarela. O mapa de Minas Gerais agora colorido de amarelo e vermelho por decisão do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado, que passa a valer a partir do próximo sábado. Segundo o governo, as medidas impostas na onda roxa surtiram efeito e nos últimos 14 dias houve redução de 38% na incidência de casos. Assim, a única região que estava na fase mais restritiva, a Nordeste, foi para a vermelha.
Já a Norte, Triângulo do Norte, Vale do Aço e Jequitinhonha progrediram para a fase mais flexível do Minas Consciente, a amarela. Outras micro-regiões também estão autorizadas a irem para a onda amarela. É o caso de Curvelo, Patos de Minas, João Pinheiro, Carangola, Muriaé, Ubá, Cássia, Passos, Piumhi e São Sebastião do Paraíso. Pois é, de acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, o percentual de pessoas com sintomas gripais que têm testado positivo para a Covid-19 é de 39%. Há um mês era de 50%. A fila de espera por um leito de UTI caiu de 211 há uma semana para 179 nesta quinta-feira. O Estado ainda definiu que as cirurgias eletivas continuarão suspensas até 30 de junho, pois, segundo o governo, é preciso que haja estoque de medicamentos e anestésicos necessários para intubação. Esse assunto, para a gente iniciar aqui a nossa análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo nesta noite de quinta-feira. Boa noite, Ludmila. Olá, Odair, boa noite para você, a todos que acompanham o NTV News. Agora a gente chega com a análise da notícia. Essa era uma decisão esperada pelo município de Patos de Minas, esse avanço para a onda amarela, visto que a cidade tem registrado dia a dia menos casos de infecção diariamente e também houve uma pausa na pressão do sistema hospitalar, com a abertura de mais leitos. Isso desafoga principalmente a ocupação dos leitos públicos para tratamento de pacientes com Covid-19. Com essa oferta, esse é um item importante que pesa na decisão do Comitê Extraordinário do Estado de Minas Gerais e que permitiu, portanto, que a região e outras macros avancem para essa fase do Minas Consciente. Entretanto, Odair, o governador Romeu Zema disse nesta quinta-feira que, apesar dessa fase no estado de Minas Gerais, desse progresso com relação à diminuição da taxa de transmissão do coronavírus, é preciso ter cautela. Um aviso para que as pessoas continuem tomando as medidas adequadas com relação ao vírus. Essa melhora não pode ser interpretada como liberar geral de maneira alguma. Ludmila, vamos falar dos números em Patos de Minas, números da Covid, registrados em boletim desta quinta-feira, comparativos aos de ontem. Nós tivemos aí uma redução significativa no número de contágio, né, conforme o boletim. Inclusive, não registramos óbito no boletim de hoje. Daí, esse é o principal alívio no boletim. A gente teve esse não registro de óbito há quase 3 semanas, mas a gente falou, olha, vamos observar o que vai acontecer, se foi só uma questão de registro da vigilância epidemiológica ou se o município realmente não tem registrado o óbito. Infelizmente, naquela ocasião, foi porque não teve essa agilidade no registro de mortes, mas a gente tem um respiro, um alívio ao saber que um boletim não há mortes confirmadas, né? Vamos aguardar aí os próximos para que esse alívio continue, mas fato é que nós temos aí mais 16 novos casos em relação ao boletim desta quarta-feira, um número bem menor do que vinha sendo registrado nos últimos dias, apesar ali de um leve aumento na média de novos casos de Covid-19, de um leve aumento nos casos internados, mas também a gente tem redução no número de pessoas de Patos de Minas com necessidade de internação em leitos de UTI. Alívio também, já que temos menos registro de casos de Covid-19, a gente tem também menos pessoas se recuperando em casa. Então é um boletim que traz alívio e mostra que o município, mostra que as pessoas estão fazendo a sua parte. Por isso, números tão positivos em relação à pandemia. E a gente precisa continuar fazendo essa nossa parte, né, Ludmila? Todos nós, porque isso mostra que esse sistema ele é frágil e que ele precisa de cuidados, né? É um sistema de hospitalar que a gente tem, que as alterações, as oscilações nesse contágio vai impactar no número de hospitalizações, o que
nos deixa aí numa dificuldade como há pouco tempo estávamos aí vivenciando. Vamos mostrar então como é que está esse comparativo entre ontem e hoje da estrutura hospitalar. Apesar da gente colocar aqui essa redução no número de pessoas contagiadas de ontem para hoje, nós ainda não temos uma situação confortável de olho nesses números que estão aí, tanto nos públicos quanto nos privados. Ainda não é o momento de comemorar isso tudo, não pode se relaxar realmente, e isso fica evidenciado nesses boletins. Pois é, Odair, com relação ao boletim desta quarta-feira, o único percentual que mantém queda com relação à Covid, aliás, a gente não tem, né, nenhum. O único que se mantém é o de UTI de leito público, porque todos os demais tiveram aí um aumento ligeiro ou um aumento que leva uma preocupação. Aí quando a gente observa a disponibilidade de leitos clínicos em hospitais públicos e privados. Ontem quase 76%, hoje já beirando 84%. Então, quando a gente tem esse percentual acima de 75%, já acende esse alerta. Com relação à disponibilidade dos leitos públicos, a gente sabe que Patos de Minas tem uma oferta maior, então é esperado que haja aí uma diminuição dos percentuais de ocupação. Entretanto, Odair, essa quantidade de pessoas internadas aí é o número total, não só de Patos de Minas, como também de outros municípios, pois o município é referência em saúde para tantos outros, mas o Patos de Minas pode ser acionada pelo Estado, pelo SUS-Fácil, para receber pacientes aí a qualquer momento. E quando a gente observa o número total, geral de ocupação de todos os leitos de UTI, por exemplo, a gente tem praticamente uma estabilidade. Isso leva a essa consideração da própria fala do governador Romeu Zema nesta quinta-feira, da questão da cautela, do cuidado, da prevenção, que deve continuar para que o Estado continue nesse declínio de registro de casos, conforme nos últimos 14 dias, aliás, 38% menos na taxa de infecção. Pois é, vamos falar de imunização, Ludmila. Você citou o governador e depois de uma semana com poucas unidades distribuídas às unidades regionais de saúde, o governo anunciou que recebe nesta quinta-feira mais 589.800 doses contra a Covid-19. Ele tuitou sobre isso. Pois é, Odair, é mais uma carga de esperança, porque essa semana as unidades regionais de saúde avançaram um pouco em relação ao Plano Nacional de Imunização, justamente devido a esse racionamento, a essas poucas doses disponíveis ao município. Patos de Minas, por exemplo, recebeu somente 3.005 doses. De primeira dose, imunizou apenas idosos de 63 anos, alguns trabalhadores em saúde, mais uma parcela de servidores das forças de segurança. Não deu para avançar mais por conta dessa remessa, desse quantitativo pequeno. O Estado recebe mais doses do que havia recebido na semana passada. A expectativa é que o município, todos os demais recebam mais doses para avançar nessa expectativa aí, de aproximar da casa dos 60, para que aquela expectativa do governo de começar já o mês de maio imunizando as pessoas com comorbidades de fato aconteça. E sábado já é 1º de maio. Ludmila, ainda sobre imunização e agora com polêmica, a Secretaria de Estado de Saúde informou que investiga 68 casos de trocas de vacinas em Minas, em 41 municípios, entre eles Arapuá, Coromandel, João Pinheiro, Monte Carmelo e Presidente Olegário. Sobre as consequências dessa aplicação equivocada, dentre outras questões, nós vamos conversar agora com o cientista e pesquisador da Fiocruz, o Gabriel Fernandes, que está ao vivo conosco. A gente vai dividir tela com ele. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Gabriel, a gente está aí com uma situação que deixa todo mundo muito apreensivo diante de uma possibilidade de erro numa segunda dose de aplicação, a troca aí entre doses de diferentes estágios ou de diferentes produtos. No caso aí poderia ser AstraZeneca com Oxford, enfim. Essa aplicação possivelmente errada que tem ocorrido deixou muita gente de cabelo em pé e, claro, preocupa bastante a população.
O que a gente pode, então, para começar esse nosso bate-papo aqui, falar sobre isso? Quais são as implicações de uma ocorrência como essa? Pois é, o problema de quando tem essa troca é que a gente ainda não sabe o que acontece, né? Porque ninguém nunca fez um experimento com essa combinação de duas tecnologias diferentes de vacinação, né? Para saber se isso melhora a eficácia ou se piora a eficácia. Mas problema em perder a vacinação, acredita-se que não tenha, né? Então, no fim do ano passado, já começaram, principalmente no Reino Unido, propostas de tentar uma vacinação combinada, né? Na época era da AstraZeneca com a Sputnik V, que é a vacina russa, mas não seguiu o projeto por causa da aprovação da Sputnik V, e aí eles propuseram a combinação da AstraZeneca com a Pfizer. Então, ou seja, a combinação ela é possível, só que como esse experimento da combinação entre AstraZeneca e Coronavac nunca foi feito, a gente não sabe qual que vai ser o impacto disso para eficácia. O ideal seria acompanhar cada uma dessas pessoas, até mesmo para utilizar os dados deles para alguma referência para o futuro, né, caso isso aconteça de novo. Ludmila Bahia. Pois é, Gabriel, boa noite para você, obrigada pela participação ao vivo aqui conosco no NTV News, na análise da notícia. Gabriel, justamente o que a Prefeitura de Presidente Olegário disse que está fazendo. O município registrou uma troca de imunizante e essa pessoa foi comunicada. O protocolo dito à Prefeitura era de que a nova dose correta de reforço não fosse aplicada a essa pessoa e que, por hora, ela fosse monitorada. E a Prefeitura informou ao jornalismo da NTV que essa pessoa não havia apresentado, até o momento, nenhum tipo de gravidade ou outro sintoma por conta dessa imunização incorreta. Essa é a forma adequada? A pessoa, a gente não sabe se a pessoa está ou não protegida, porque os laboratórios dizem são necessárias essas doses de reforço, essa segunda dose, para garantir a imunização completa ou uma melhor imunização, porque a gente sabe que nenhuma vacina disponível hoje no mercado garante essa imunização 100% contra o vírus da Covid-19. Então, como que a pessoa fica nesse momento diante a esse impasse aí? O adequado é isso mesmo, não aplicar essa dose de reforço porque não sabe o que vai acontecer com essa pessoa? O que a gente precisa, no fato, é uma exposição ao vírus por pelo menos 2 vezes, né? Porque a primeira dose de uma vacina, seja ela do vírus inativado, que é o caso da Coronavac, ou um adenovírus que carrega um pedacinho do coronavírus, que é a proteína spike, né? Qualquer uma dessas 2 vacinas vai apresentar ao corpo um antígeno, né? Uma coisa que é estranha àquele corpo. Então, a partir do momento em que aquilo é apresentado, você começa a desencadear uma resposta imunológica, né? A segunda dose, ela vem para que o seu corpo pense assim, olha, esse ataque, ele é recorrente, então, ele me atacou uma vez e ele voltou agora, então vamos reforçar essa linha de defesa, fazer células de memória imunológica para que a gente tenha uma proteção a mais longo prazo, né? Então, quando você tem uma dose só da AstraZeneca ou da Coronavac, dentro de algum tempo você perde essa imunidade porque aquela exposição não foi suficiente para você fazer uma resposta de memória imunológica. Então, quando você for exposto ao vírus, sei lá, daqui 1 ano, por exemplo, talvez você estivesse suscetível à doença, porque o seu corpo não vai gastar energia produzindo anticorpos ou células que vão atacar um patógeno que
você não tem contato com ele. Então, as 2 doses, elas são importantes por isso. Agora, se a primeira dose vem de uma AstraZeneca, por exemplo, que só tem a proteína spike do coronavírus, e a segunda dose vem de uma Coronavac, que tem o vírus inteiro, incluindo a proteína spike, você foi exposto à proteína 2 vezes. Então, tá ótimo, tá ok. O que a gente não sabe ainda é se perde eficácia por causa disso, ou se a eficácia vai ser a média das 2, ou se talvez tenha até mais eficácia. Então a gente não sabe responder quanto a isso, mas perder eficácia é mais difícil, de fato. Uma outra questão, Gabriel, o Ministério da Saúde soltou até uma nota técnica essa semana, alertando as pessoas que não tomaram a segunda dose no prazo recomendado pelas fabricantes, né, de até 89 dias, o caso da AstraZeneca, ou até de 3 semanas, que é o caso da Coronavac, que procurem os locais de imunização para que tomem a dose de reforço. Mas mesmo a pessoa tomando fora desse prazo recomendado, ela tem essa imunização conforme prescrita nas pesquisas desses laboratórios? Não sei, porque não foi feito experimento fora do prazo, né? Então, no caso da pesquisa da Coronavac, ela foi feita em um intervalo de 14 a 28 dias. O desenho experimental inicial era para fazer 14 ou 28 dias, para ver qual que era melhor. Só que aí confundiram e aplicaram de 14 a 28. Então, é um contínuo aí, que dentro desse contínuo está ok. Depois disso, não se sabe porque não tem dados sobre isso, né? No caso da AstraZeneca, é a mesma coisa. Tiveram algumas pessoas que foram vacinadas em 4 semanas e outras em 12 semanas. E aí eles viram que não tem tanta diferença entre 4 semanas e 12 semanas. Então, já que não tem diferença, vamos utilizar o prazo maior, porque dá um tempo maior para juntar mais vacina e vacinar mais pessoas, né, para a segunda dose. Então, pode ser que não tenha problema nenhum. Muito provavelmente não tem problema nenhum, mas não dá para a gente afirmar porque não foi feito um experimento para cobrir isso. O importante é que a segunda dose seja tomada o quanto antes, né? Quanto mais você postergar aquilo, pode ser que o seu sistema imunológico esqueça aquele primeiro contato que ele teve e você perca um pouco de eficácia, mas não deixar de tomar a segunda dose em hipótese alguma. Mas esses prazos, Gabriel, então, porque aí a gente tem prazos entre doses iguais, mas podemos ter aí diferentes doses, né, de produtos diferentes. Esses prazos, eles aí, em tese, porque é tudo muito novo ainda, como você disse, né, ainda não se tem um estudo sobre isso, esses prazos, eles teriam que ser mantidos ou isso teria que dobrar prazo por causa da vacina equivocada aí junto com a primeira dose? Pois é, no caso da Coronavac, quem tomou a primeira dose de Coronavac e tomou a segunda dose de AstraZeneca, a segunda dose deveria ser até na 4ª semana, né, que é no 28º dia. Então, porque a primeira dose de um vírus inativado, pelos experimentos que foram feitos dentro desse intervalo de tempo, ela não te protegeria de forma tão duradoura caso você demorasse muito mais do que isso. É claro que a gente não sabe qual que é o efeito de mais do que 28 dias, porque a gente não testou, né? Agora, quem tomou a primeira dose de AstraZeneca, a segunda dose de Coronavac dentro de ou 4 semanas ou 12 semanas, tá ok também. Então, o tempo aí, se ele for mantido, não tem problema grande, né? Considerando que quem determina o prazo é a vacina da primeira dose. Agora, Gabriel, essa pedra já tinha sido cantada, esse problema já havia sido levantado desde o início, quando as doses começaram a ser distribuídas lá no mês de janeiro, que poderia acontecer. Como a gente está longe de acabar aí a distribuição dos imunizantes no Brasil, é preciso atenção, tanto
dos profissionais que aplicam as doses, quanto também da própria pessoa que vai receber, ficar atenta ali naquele momento para diminuir aí, mitigar esse problema que a gente tem aí um laboratório, um experimento em andamento sem nenhum tipo de autorização. A gente vai ver o que vai acontecer nesse laboratório vivo com esses erros aí que já haviam sido alertados que poderiam acontecer. Isso mostra uma falha no sistema de monitoramento e de logística que a gente tem, né? A logística, ela deveria ser, de certa forma, organizada para que em um determinado dia fosse aplicado só um tipo de vacina que corresponde à segunda dose daquelas pessoas que tomaram há X dias atrás, né? Então, a logística ideal seria essa. Mas talvez por algum motivo, por espaço físico, por freezer, por qualquer coisa, a gente não consegue cumprir. E a outra preocupação grande quanto a isso é por ter brecha para pessoas tomarem várias doses, né? Então você pensa, tem gente que toma vacina, aí ela fala assim, eu vou fazer um exame de IgG para ver se eu tive resposta. Talvez o exame de IgM e IgG dela possa dar negativo, mas ela tem resposta celular, que é a mais importante e mais duradoura para combater vírus. E aí ela faz um teste, dá negativo, aí ela vai para a fila da vacina de novo e toma a dose que seria para uma outra pessoa, e aí só vai descobrir que essa pessoa tomou 2 vacinas depois de um tempo. Então a gente vê que tem brecha no sistema para ter esse tipo de problema. E aí tem um outro problema também, que é um alarde que surgiu nessa semana, que é aquele passaporte de vacina que a Europa está fazendo, e que a priori ela só autoriza as vacinas que foram autorizadas na Europa. Então, algumas pessoas me mandaram mensagem mesmo, falando assim, aqui, eu tomei Coronavac, então eu não posso ir para a Europa, eu vou ter que tomar AstraZeneca, por exemplo. Só que não é bem assim, né? Em primeiro lugar, porque você não pode tomar uma outra dose por mero querer, né? Em segundo lugar, essa regra lá na Europa, a priori, são para as vacinas que estão aprovadas lá, mas eles ainda vão aprovar outras para as pessoas terem acesso. Então, à medida que eles forem vendo que a Coronavac funcionou bem aqui no Brasil, está funcionando bem no Chile, eles vão falar, não, ok, a pessoa está imunizada, pode vir para cá, sem problema nenhum. Eles não aplicam essa dose lá, mas eles reconhecem que ela protege, né? Então, isso pode ser um problema. A gente pode ter algumas pessoas querendo tomar 2 doses. E quando chegar a vacina da Pfizer, que é uma vacina mais moderna, que é uma vacina mais cara, e que tem toda uma publicidade em volta dela, certeza que vai ter gente querendo entrar na fila de novo. Pois é, muitos problemas, e aí a gente tinha só 2 vacinas, né, 2 laboratórios, agora mais vacinas, de outros laboratórios, vamos ver como é que as secretarias municipais de saúde vão coordenar para que esses erros não voltem a acontecer, meu caro Odair Cardoso. Gabriel Fernandes, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado por sua participação aqui no NTV News. De nada, à disposição quando precisar. A decisão de mudar o local de atendimento a pacientes que dependem da hemodiálise do Hospital São Lucas para a Clínica do Rim levanta outra preocupação: pacientes com câncer que necessitam do serviço de oncologia. No início de março, foi dado um prazo de 15 dias para a reabilitação de uma nova clínica para pacientes que realizam hemodiálise em Patos de Minas, tendo em vista que a região recebe pacientes de 33 municípios. Entre os pedidos da ação estava a falta de alvará do Hospital São Lucas, assim como a falta de insumos. Passando pouco mais de um mês, a determinação não foi cumprida. Segundo a secretária, o credenciamento da Clínica do Rim está sendo realizado. No entanto, é preciso a aprovação do CIBMACRO. A expectativa é que ainda na segunda metade do mês de maio, a clínica já esteja recebendo os pacientes. Não, ainda não, porque nós não resolvemos nada ainda. O processo ainda está em trâmite, teve manifestação dentro do processo, então a gente tem que aguardar aí a decisão final.
Segundo o administrador do hospital, a decisão foi tomada sem ouvir representantes do hospital e sem avaliar a situação de alguns pacientes que precisam de suporte clínico e UTI. Nós não fomos ouvidos, né, para tratar desse assunto mesmo prestando serviços nessa área especificamente, né, tendo em vista que há questões, inclusive ligadas diretamente à segurança do paciente, que o Hospital São Lucas, desde que se credenciou, e é assim que a legislação determina, o credenciado deve assumir a integralidade dos serviços que são prestados ao paciente. E por incrível que pareça, nesse novo credenciamento que se propõe a fazer, né, eles irão abrir mão do efetivo cumprimento dessas portarias que tratam desse serviço, que exigem esse leito de retaguarda, né, para habilitar esse novo prestador. Nós não temos certeza de que, se com a ausência desse serviço no hospital, se nós realmente teremos condições de manter toda a estrutura que nós temos aqui hoje em funcionamento. A declaração do administrador do Hospital São Lucas traz preocupação para a população, já que a unidade é responsável por enviar pacientes com câncer para o tratamento no Centro Oncológico AZ Noroeste, que presta serviço para o hospital e ficaria também sem receita pela falta de repasses vindos do São Lucas. A situação realmente é delicada, mas o Poder Público de Patos, a Secretaria Municipal de Patos está acompanhando a situação de perto e garantiu que o serviço do Centro Oncológico não vai parar caso o São Lucas feche. Ela também destacou a importância da unidade de atendimento aos pacientes em Patos de Minas. O Centro Oncológico é muito importante na nossa região. O serviço mais próximo é Uberlândia. E o paciente que tem que se deslocar, né, numa viagem com tratamento oncológico é muito desgastante. Então, se a gente tem um serviço na cidade, né, e próximo aos municípios que aqui nós atendemos, é muito importante, né, o paciente oncológico tratar dentro da sua própria residência. Ô Ludmila, e essa preocupação, em essa questão aí de ter ou não ter a condição de manter o serviço, o São Lucas meio que pressiona com relação a essa mudança aí da hemodiálise, porque esse recurso ele acaba saindo do hospital. Tudo isso causa preocupação em quem? Lá na ponta, em quem necessita desse serviço público, né, que é prestado aí pelo SUS. E respinga em outros setores prestadores de serviço, como o Centro Oncológico, que fica sem saber, mas que recebeu essa garantia do município que não haverá nenhum tipo de interrupção ou troca de clínica ou credenciamento de outros hospitais, mas gera a incerteza para o paciente. Mas pelo que a gente ouviu, nesse novo posicionamento da secretária de Saúde de Patos de Minas, a Ana Carolina, essa entrevista foi dada ontem ao jornalismo da NTV, é que segue, parece tudo muito incerto, até mesmo com relação à hemodiálise. Parece que não teremos um novo capítulo em breve, não. Ludmila, a gente muda de assunto. Eu sei que cantar você gosta, mas você gosta de um samba, de um pagode, como é que é? Claro, tanto que eu fiquei ligadinha aqui na transmissão da NTV assistindo hoje um showzaço, hein, Odair? Pois é, o Tiaguinho, na NTV e a Nossa FM, receberam nesta quinta-feira o cantor Tiaguinho numa edição especial aí do Boteco da Nossa, e a gente mostra agora os bastidores de tudo que rolou nesse encontro. Quinta-feira especial na NTV e na Nossa FM, que receberam o cantor Tiaguinho em uma edição também especial do Boteco da Nossa. O músico participou do programa de forma online direto de São Paulo. E numa prosa sobre a carreira e os projetos do artista, Tiaguinho falou dos trabalhos que tem feito nesse período de pandemia. Eu tive a oportunidade de gravar um trabalho novo, que foi o Infinito, que tomou bastante meu tempo ano passado, tanto em composição quanto em produção. Depois veio a gravação em dezembro, no fim do ano, e então isso ocupou bastante minha mente. Mas confesso que não fazer show é algo muito difícil para mim. A gente vive dessa troca com o público, né? Até para gravar o Infinito, esse álbum novo, sem o público, foi algo bem desafiador, mas que deu super certo. Teve lembranças de quando o cantor começou a carreira, bate-papos sobre a trajetória que percorreu até aqui e das paixões pela música, e até palhinha das canções preferidas do artista. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som,
e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. E ainda arriscou um sertanejo. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó minha paixão, sou teu. Quem coordenou esse encontro foi o apresentador e radialista David Bala, que adiantou que é um grande fã do artista, do samba e do pagode. Eu costumo dizer que o samba e o pagode, a música popular brasileira em si, tem a ganhar com o talento do cantor Tiaguinho. Eu particularmente sou fã, para quem é fã da boa música, né? Pode perceber o carisma que esse artista tem, né? Ele deixar o trabalho dele para poder atender a gente, né? E cantar músicas em forma de capela, falar da sua vida pessoal, falar dos seus sonhos, do projeto. Isso é um momento especial, tanto para nós, quanto para os fãs e também quanto para ele. Para quem perdeu esse momento de prosa e música boa, não precisa se preocupar. O programa será retransmitido em uma nova programação do Boteco da Nossa na NTV. Esse foi o Boteco da Nossa, um boteco especial transmitido pela rádio, pela NTV, mas a gente fez um pacote legal, né? Tem muito mais do que isso. Num novo programa do Boteco a gente vai estar lançando, breve, é só você ficar acompanhando a programação da Nossa FM, a telinha da NTV, que a gente vai estar chamando e convidando você para você assistir na íntegra esse programa especial que vai ficar marcado na história. Todo mundo de Patos de Minas, morrendo de saudade de voltar aí para fazer show, para cantar, para trocar essa energia boa que a gente já trocou algumas vezes e espero que a gente possa trocar mais vezes. Boteco promete, hein, Ludmila? Eu particularmente perdi, né? Consegui perder essa transmissão aí porque eu estava agarrado em outros serviços, mas vou ficar ligado no Boteco para assistir. Quem assistiu me contou que estava ótimo, não vou perder não, hein? Pois é, daí não dá para perder não, hein? A gente mostrou essa edição especial do Boteco, mas a gente sabe que vai ter um apanhado, um resumo aí, até porque a gente sabe que a música, e como disse o David Bala, a boa música é um ingrediente importante para a gente aliviar aí o estresse, a ansiedade que anda assolando tantas pessoas. A NTV transmite esse resumo aí para quem perdeu esse momento épico aí na nossa programação. Muito bem, Ludmila. Com essa a gente encerra a nossa análise. Encerramos muito bem, né? Com música, mas amanhã a gente volta. É isso aí, Odair. Amanhã a gente volta com mais informações, mais notícias. Muito obrigada a você pela companhia, audiência. Boa noite, saúde, cuidem-se. Beijo, tchau, tchau. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, às 19 horas. Até lá.